Olá a todos, eu sou o professor Daldo Kozak da Unino Bosco. Estamos aqui iniciando mais um podcast e eu estou aqui para compartilhar com vocês um conhecimento sobre uma área bem interessante e bem crescente que envolve ciência de dados utilizada no marketing. Também falarei um pouquinho sobre o papel da matemática na ciência de dados, porque, como vocês vão ver daqui a pouco, eu sou professor e coordenador do curso de licenciatura em matemática. Também é um assunto que, além do marketing, é interessante também para os estudantes da área de matemática. Então, eu vou começar aqui mostrando a relação de assuntos que nós vamos abordar nessa apresentação. Então, eu vou passar rapidamente um mini currículo meu, para vocês saberem qual é o meu background. Vou falar sobre o contexto que envolve a ciência de dados, conceituar dado, informação e conhecimento, que isso é importante dentro desse assunto. Falar sobre ciência de dados e mineração de dados, alguns já podem ter ouvido sobre esse termo. Também falarei sobre Big Data, tomada de decisão baseada em dados, uma coisa muito importante, não só em marketing, mas em qualquer área de negócio. Ciência de dados e marketing especificamente, aí um pouquinho sobre marketing digital. Mostrarei aqui um estudo de caso, de aplicação da ciência de dados, um exemplo prático de um método que é utilizado, e vou finalizar comentando sobre o papel da matemática e uma síntese dessa apresentação. Então, aqui eu não vou entrar em muito detalhe. Quem quiser dar uma olhada mais tarde aqui sobre essa descrição, essa aqui é a minha formação, é a minha experiência. Então, eu já sou um profissional que tem vários anos de experiência acadêmica e também na área profissional ainda atuante. Bom, contexto e ciência de dados. A parte de computacional começou a ficar muito popular a partir do aparecimento do computador pessoal, na década de 80, e com o crescimento da potência dos computadores, mais e mais dados puderam ser guardados e manipulados nesses equipamentos. Houve o crescimento da integração entre equipamentos através de redes, incluindo a internet. Então, o trabalho com dados dentro das empresas trouxe um grande investimento na infraestrutura de TI, tanto internamente como externamente. Por exemplo, internamente eu tenho problemas relacionados à operação, fabricação, produção, cadeia de suprimentos, parte financeira, né? O relacionamento com clientes e também a parte de marketing. Todos esses fazem uso intensivo de dados. Em relação a dados externos, que são atualmente facilmente conseguidos através da internet, informações sobre eventos, dados e tendências de mercados. Aí nós temos alguns sites que oferecem bancos de dados de informação sobre diversas áreas, como a Bloomberg, notícias, novas tecnologias e assim por diante. Então, o que tem acontecido? Um grande interesse, que vem crescendo também ao longo do tempo, em métodos para aproveitar todo esse conjunto de informações, dados e informações disponíveis, para poder extrair informações úteis ao próprio negócio, para melhorar a tomada de decisão e também disponibilizar decisões informatizadas, entenda-se informatizadas, automatizadas, o que aumenta a produtividade do processo de gerenciamento. Então, essa parte de obtenção dos dados e análise de dados entra no domínio da ciência de dados. Então, para poder falar sobre isso, precisamos aqui fazer uma conceituação
sobre dado, informação e conhecimento, que muitas vezes são usados de forma intercambiada, mas, na verdade, existe um significado que tem que ser esclarecido. O dado em si, como mostra aqui a tabela, o conceito é uma observação, né, através de símbolos que podem ser quantificados ou quantificáveis. O que significa isso? Você pode guardar esse dado e depois reproduzir de tal forma que você não consiga distinguir do dado original. Por exemplo, você pode gravar um som do disco de vinil em uma mídia digital, depois reproduzir e não notar diferença. A mesma coisa para texto, foto e imagens. Ele tem um componente que eu coloquei aqui na tabela como ST, que é o componente sintático. É relativo à forma de apresentação. Tá? Ele não tem, digamos assim, outro significado além daquele dado que ele está apresentando. Coloquei aqui um exemplo que poderia usar dentro por exemplo, da área de engenharia. Existe um material plástico com resistência mecânica X. Esse é um dado. Já a informação é pegar esse dado e adicionar o contexto. Então, além de um componente sintático, eu vou ter um significado, um componente semântico. Ou seja, um significado, né, que expressa no caso, uma comparação. X maior que Y, onde Y é a resistência mecânica do aço. É um dado contextualizado. Agora, essa informação, ela só vai se tornar conhecimento, que é um passo além, onde, além do componente sintático e semântico, eu vou ter aqui um significado, um componente prático, ou seja, o que eu faço com essa informação? Então, a informação, voltando um pouquinho, o dado vira informação quando eu contextualizo, e a informação vira conhecimento quando eu sei o que fazer com ela. Então, conforme quem recebe essa informação, ele pode gerar um conhecimento. Aí, na figura seguinte, no slide seguinte, eu tenho várias situações de conhecimento. Então, aqui eu estou representando dado que se transforma em informação, justamente aproveitando o exemplo anterior, que existe um novo material plástico com resistência mecânica X. Aqui, uma comparação, tá, o dado contextualizado. Então, X é maior que Y, ou seja, esse material plástico tem uma resistência maior que o aço. E aí, conforme quem recebe a informação, ele pode disparar uma ação. Por exemplo, o construtor civil. Se esse material for mais barato que o aço, poderemos criar vergalhões com esse novo material. A ação dele é pesquisar. O fabricante de aviões. Se for mais leve que o aço, podemos melhorar as estruturas das aeronaves. Ação, pesquisar. Aí já o fabricante de aço, né? Conhecimento gerado aqui vai ser o seguinte: se for mais leve e barato que o aço, poderemos perder mercado no futuro. Projeção de cenários. Uma pessoa leiga vai receber essa informação e daí? Ela não vai ter ação nenhuma. Para ela, essa informação não gera conhecimento. Então, a ideia aqui é entender a conceituação, né, dessas três entidades para poder usá-las adequadamente. Então, vamos falar da ciência de dados versus mineração de dados. Então, na mineração de dados, né, a ideia é fazer extração das informações, dos dados que estão disponíveis, e ela vai seguir essa sequência aqui que está mostrada. Ela, primeiramente, nessa extração aqui, ela vai obter o dado, ela pode ter algoritmos para poder gerar informação, e uma reflexão sobre essa informação pode gerar um conhecimento que vai proporcionar uma ação. Então, aqui eu tenho, aqui na ciência de dados, possibilidade de fazer esse processo.
A mineração de dados, ela foca justamente na extração de informação e conhecimento dos dados a partir de tecnologias que incorporam os princípios da ciência de dados, que são basicamente algoritmos. Então, a mineração de dados tem o escopo de cunho mais tecnológicos, uso de algoritmos e métodos para fazer essa, digamos, mineração, essa garimpagem, para obter alguma informação que seja relevante dentro do contexto de quem está procurando alguma coisa. Falar um pouco de Big Data. Então, a Big Data, na verdade, são, digamos assim, traduzindo ao pé da letra, grandes dados ou muitos dados. Isso tem acontecido muito com o crescimento da capacidade computacional, da compartilhamento de dados. Todos sabem que dados e informações são abundantes, por exemplo, na internet. Então, essa questão de Big Data começou no final do século passado, onde já com os computadores melhores, nós tínhamos grandes volumes de dados para coleta e também implementação de mineração de dados. Surgiram novas tecnologias, por exemplo, bancos de dados enormes. Então, nós temos aí, por exemplo, o Facebook, que tem aí da ordem de, não é nem de milhões, é de ordem de bilhões de usuários. 1 a 2 bilhões de usuários. Então, tem que ter uma tecnologia que consiga fazer com que manipule esses dados, o usuário tenha acesso de forma mais rápida. Então, surgiram, por exemplo, novas tecnologias de banco de dados, por exemplo, as tecnologias NoSQL. As tecnologias anteriores eram SQL, que é uma linguagem de consulta estruturada, usando o banco de dados relacionais. Funciona muito bem, só que eu preciso de velocidade. E o banco de dados relacionais para quantidades muito grandes, como, por exemplo, no banco de dados do Facebook, ou mesmo de outras redes, ele se torna mais lento. Então, houve esse desenvolvimento. Com Big Data 2.0, que eu poderia citar aqui, são os últimos 10, 15 anos, né? Nós temos aí perguntas mais elaboradas a serem respondidas, ou seja, uma pesquisa, digamos, com perguntas maiores, mais sofisticadas, como, por exemplo, o próprio ChatGPT, que está em moda, proporciona, né? Aí nós temos um uso intensivo de algoritmos mais complexos da ciência de dados. Aqui que entra já a inteligência artificial com uma relevância bem maior. Então, esse seria o contexto do Big Data 2.0. Então, uma coisa importante dentro da ciência de dados é você conseguir fazer uma tomada de decisão baseada em dados. Então, a ciência de dados, nesse ponto, vai auxiliar na compreensão de fenômenos por meio da análise de dados. Pega os dados que estão disponíveis, aplica algum algoritmo de pesquisa ou de agrupamento, né, ou de regressão, assim por diante, para chegar a um certo resultado e melhorar a tomada de decisão. Então, nós estamos falando aqui de tomada de decisão baseada em dados, que em inglês é esse DDD aqui, Data Driven Decision, ou ADD, que seria essa tomada de decisão automatizada, ou seja, a própria máquina, o computador tem algoritmos que, em situações assim menos sofisticadas, consegue trazer já uma decisão interna dentro de um processamento, né, de um processo dentro da empresa, da organização, e já tomar a decisão necessária e conduzir o processo sem intervenção humana. Isso já acontece. Então, isso vai aumentar a produtividade. Você tomar decisão baseada em dados reais e não em suposições, né? E conforme esses autores citados aqui, obviamente isso aí vai trazer um aumento de produtividade. Então, de forma esquemática, toda empresa, toda organização vai ter um processamento de engenharia de dados, usando as tecnologias de Big Data, processamento de dados usando ADD,
tomada de decisão baseada em dados de forma automatizada, né? Eu consigo melhorar todos os processos dentro da organização, e outros efeitos positivos do processamento e engenharia de dados tem a ver com o dia a dia da organização, a integração dos processos, né, e aumentando o desempenho das transações entre cada parte desse processo. Agora, especificamente falando de ciência de dados e marketing. Então, a ciência de dados pode disponibilizar ferramentas que podem facilitar ao gestor ter insights preditivos, ou seja, fazer algumas avaliações de tendência, e prescritivos, que têm a ver com as ações a serem tomadas, baseado em modelos estatísticos ou matemáticos avançados, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Existem essas ferramentas que, conforme os dados estão disponibilizados, o processamento pode ser realizado e extrair informação e conhecimento para gerar ações. Isso facilita muito a vida do gestor, muitas vezes porque os dados a serem analisados são muito grandes. Nós estamos falando de Big Data. Então, se a gente conseguir fazer essa extração e processamento adequado, há um ganho de produtividade e análise muito grande. E também nós temos condição, utilizando as ferramentas existentes nessa área de ciência de dados, fazer uma apresentação de maneira mais facilitada, como os famosos dashboards. Dashboards como esse mostrado na figura. Então, ele pode usar de gráficos, né, e figuras para apresentar resultado das análises. E visualmente fica, às vezes, muito mais fácil uma tomada de decisão analisando já um gráfico simplificado. Isso aí propicia, né, esse tipo de análise, questão de você identificar pontos de melhoria dentro do seu processo. Especificamente o marketing digital, que na verdade é o que está em moda agora, o uso de estratégias, né, informações e ações voltadas para a promoção, por exemplo, de uma marca, é o uso de meios digitais, como a internet. Isso aí todo mundo já sabe, já percebe. Todo mundo que está acessando o smartphone, né, os sites da internet, recebe, às vezes, sugestões de promoções. Eles conseguem fazer, alguns sites, analisar suas preferências e oferecer aqueles produtos que são do seu interesse. Então, esse aí já é um diferencial em relação ao marketing tradicional, né? Usar esses diferentes canais que permitem análise dos resultados em tempo real. Então, essa área de marketing digital é uma área que muito propícia ao uso da ciência de dados para melhorar os seus processos de comunicação com os clientes. Isso aí muitos de vocês já perceberam, né, com o uso mesmo do smartphone e notebook. Falando especificamente de ciência de dados e marketing digital no Brasil, esse autor aqui, o link para o artigo dele está no finalzinho da apresentação. Então, ele fez uma observação nesse artigo dele em 2020, que não faz tanto tempo. Então, esse número que nós vamos falar aqui pode não ter mudado muito. Então, ele citou que mais de 90% das empresas do Brasil não possuem inteligência de captação e armazenamento de dados e não fazem as corretas aferições em suas campanhas. Então, é um número relevante. Então, é necessário, segundo ele, monitorar constantemente os dados para todas as etapas de uma campanha ou ação de comunicação, né, para você saber se está sendo efetiva, se está alcançando o público-alvo e assim por diante. Então, nós temos aqui, segundo ele, né, vejo que com o advento da tecnologia 5G, em que experimentaremos uma verdadeira disrupção dos hábitos, a utilização correta dos dados será imprescindível. Ou seja, é uma tecnologia mais veloz, onde permite processamento mais eficiente e obtenção dos dados. Então, na área de marketing, pelo menos aqui no Brasil, existe ainda um espaço muito grande para crescimento das ciências de dados dentro
do setor de marketing. Aqui nós vamos falar de um estudo de caso, um caso do que foi analisado já há algum tempo atrás pelo Walmart. O Walmart, ele estava preocupado com a chegada no furacão Francis, em 2003. O que se poderia esperar? Então, naquela época, 2004, né, praticamente 20 anos atrás, já houve essa preocupação. Ele usou uma tecnologia preditiva a partir de dados de furacões anteriores. Havia passado um tempo atrás, antes de 2004, o furacão Charley, e eles pesquisaram dentro dos dados que eles tinham algum padrão não óbvio dentro das vendas que aconteceram naquela época. E eles chegaram a um resultado surpreendente, inesperado. Houve uma demanda muito aumentada de um certo biscoito, uma demanda de 7 vezes. Esse biscoito aqui. Então, por que isso é importante? Normalmente as empresas elas mantêm um certo estoque, né, para manter aquela demanda normal dos produtos, fazendo a reposição dentro de uma certa rotina. Quando você tem um aumento de demanda de 7 vezes, isso é muito difícil de acontecer. Então, o que acontece? O que você pode fazer como gerente de uma empresa como essa? Sabendo que vai chegar um novo furacão, você está prevendo aqui o comportamento de clientes em eventos comuns, você pode suprir com um estoque maior desse produto aqui ou de algum outro, que haja um aumento significativo de consumo num evento que está fora assim do padrão. Então, abre a possibilidade de ofertas direcionadas. Mas como é conseguido isso? Fazendo a análise correta dos dados. Aqui eles fizeram análise para verificar, bom, teve algum produto que teve uma demanda aumentada durante esse período? E aí eles identificaram esse biscoitinho aí. É uma coisa bem, assim, surpreendente, de certa forma. Outra situação é o caso da previsão de rotatividade de clientes. Isso acontece muito, né? Nos mercados que tem competição. Por exemplo, o mercado de telefonia. Aqui é um caso nos Estados Unidos, mas também podemos extrapolar isso aqui para o Brasil. Então, lá, ao fim do contrato, o cliente passa de uma operadora para outra. Esse é um problema. Essa mudança do cliente de uma organização para outra é denominada rotatividade. Por que é problema? Porque a rotatividade é cara para as organizações, né? Ela gasta incentivos para manter o cliente e ela perde receita quando o cliente sai. E aqui, para quem já fez algum curso sobre qualidade, já sabe que atrair novos clientes é muito mais caro que reter os existentes. Eu já precisei ministrar cursos nessa área, e um dado típico que a gente encontrava na literatura é que custa 5 vezes mais caro atrair um novo cliente do que manter um cliente existente. Então, por isso, essa preocupação na manutenção do cliente. Então, boa parte do orçamento de marketing é alocada para evitar a rotatividade. A ideia, então, é que o marketing consiga elaborar uma oferta especial de retenção e decidir quais clientes que devem receber essa oferta. Quem está mais propenso a sair ao final do seu contrato. Então, como escolher um conjunto de clientes para receber uma oferta a fim de melhor reduzir a rotatividade? Não é uma resposta simples, mas é possível. A gente vai ver um estudo, um exemplo de aplicação de um método que pode ser utilizado para responder essa pergunta. Então, essa questão de retenção de clientes tem sido muito importante dentro das tecnologias de mineração de dados, especialmente questão de telecomunicação e negócios financeiros. Então, um exemplo prático de mineração de dados é um processo, um método chamado de classificação. Ele produz modelos para determinar qual classe um indivíduo
ou um objeto pertence. É um exemplo mais simples que se pode dar do que se chama de aprendizagem de máquina. A máquina aprender com os dados que ela recebe. E aqui, o exemplo tem a ver com o estudo de caso de rotatividade que nós vimos agora há pouco, né? Que diz o seguinte, essa pergunta: entre todos os clientes da organização, quais provavelmente responderão a uma determinada oferta? E são duas classes, por isso que é a classificação. Os que responderão e os que não responderão. Então, como é que nós podemos tratar isso? Aqui, nós temos uma situação de dados onde foram plotados aqui em relação a característica, uma característica 1 e uma característica 2. Desculpe a encolação aqui. Essas características podem ser, por exemplo, faixa etária, escolaridade, faixa de renda, assim por diante. E plotando para cada cliente esses pontos, foram identificados duas classes, uma classe azul e uma classe vermelha. Ora, poderia ser muito bem a classe dos clientes que respondem uma pesquisa, a uma oferta, e os que não respondem. Então, isso aqui é resultado de uma coleta de dados. O que você pode fazer com essa informação, esses dados? Você pode fazer um processo de identificação de uma divisão dentro das características 1 e 2, daqueles que podem responder ou não a uma oferta, ou que podem estar na classe azul ou na classe vermelha. Então, você pode utilizar essa separação obtida desses dados iniciais, você pode aprender com esses dados e determinar uma divisão. Que, claro, que pode ser aprimorada com o tempo. Então, a máquina, né, o processo, o algoritmo, ele aprendeu com os dados. O que acontece quando eu tiver mais dados? Recebi outro conjunto de dados. Eu quero saber quais desses clientes poderão responder não a uma oferta ou não. Você pega aquela curva que foi determinada com os dados anteriores e determina uma divisão. Assim, esses caras aqui vão pertencer à classe vermelha e esses aqui à classe azul. Claro que você pode juntar esses dados com os anteriores e dar uma melhorada nessa curva aqui. Aí você vai refinando o aprendizado. Mas é extremamente útil, porque tem alguns clientes que podem receber uma oferta de qualquer coisa que não vão responder. Eu, por exemplo, eu quando vou fazer uma compra na internet, eu já sei que eu quero e raramente vou prestar atenção numa oferta, mas tem alguns que gostam. Então, através da característica 1 e 2 identificados aí nesse processo, eles conseguiram fazer essa classificação. Então, esse é um exemplo simples, não é difícil de fazer essa implementação, mas é muito útil para um setor de marketing para saber o direcionamento de ofertas. Claro que existem modelos, digamos assim, mais sofisticados, onde usam mais características, fazem aqui nós temos uma espécie de uma regressão simples, com duas características, onde eu posso usar mais características, mas é um exemplo bem assim clássico de como a gente pode usar a ciência de dados. E aí eu vou falar um pouco do papel da matemática. A matemática, né, ela é importante na questão da ciência de dados. Esse exemplo de classificação que foi mostrado, ele é baseado num método numérico denominado de regressão, no caso linear. E esse método é baseado no fundamento de um procedimento matemático denominado minimização ou maximização, depende do que você está querendo fazer. Quem que vê essa parte da matemática? O próprio estudante de matemática, os engenheiros e, de repente, alguém da área de marketing que tenha se interessado pelo assunto e resolva fazer uma especialização nessa área. Então, por que estou falando sobre isso? Grande parte dos algoritmos utilizados na ciência de dados, ela utiliza métodos matemáticos ou estatísticos na sua concepção.
E mesmo os métodos de inteligência artificial também se baseiam em modelos matemáticos. Então, você tem um background nessa área é importante. Não necessariamente de informática, porque os métodos, se você souber, você pode, junto com um analista, um programador, fazer a implementação. Mas você tem que saber que métodos utilizar, como utilizar, e aí como fazer essa análise dos resultados. Então, o conhecimento da matemática é de grande utilidade para análise dos resultados desses algoritmos aplicado no processamento desses dados que são coletados na área de marketing. E aí, o bom cientista de dados, ele deve ser capaz de desenvolver modelos matemáticos e estatísticos. Claro, ele vai analisar um monte de dados, mas como é que eu vou fazer essa análise? Como é que eu vou extrair a informação? O que eu quero obter desses dados? Então, esses modelos eles podem ser muito bem utilizados para estabelecer as principais estratégias de negócios, que incluem as estratégias de marketing. Bom, como síntese dessa apresentação, nós temos organizações atualmente com grande base de dados, ou acesso a grande base de dados disponíveis na própria internet. Então, nós temos que ter condições de extrair informações e conhecimento úteis. Isso vale para qualquer área, né? Incluindo o próprio marketing, nós estamos comentando aqui. Isso passa a ser um ativo estratégico essencial para as empresas. Ela tem que obter informações de negócio, de tendências, mercadológicas e assim por diante. E a ciência de dados entra justamente, obtendo esses dados, fazer a extração dessas informações e conhecimentos para fazer a tomada de decisão gerencial nas organizações. Quer seja em estratégias de marketing, de produção, e de investimentos e assim por diante. É nesse contexto que a ciência de dados ela se torna extremamente útil e vocês já devem ter ouvido falar que está muito em moda. Tem muito curso abrindo de ciência de dados, inclusive na própria Dom Bosco nós temos o nosso curso. Então é uma área que vale a pena, bom profissional, estar atento. Então, pessoal, eu espero que eu tenha dado aí uma visão geral sobre o assunto. Eu acho que nós temos ainda muita coisa que pode ser falada de maneira assim mais detalhada, específica, mas aqui já foi, eu acho que um bom pontapé inicial para quem se interessou e queira continuar uma pesquisa, um estudo nessa área. Então, boa sorte a todos e até uma próxima.